Daniel capítulo 9. Vamos estar lendo alguns versículos, versículo de 1 até o versículo de número 6. E depois vamos ler o versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor. No ano primeiro de Dário, filho de Assuério, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos Galdeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de quem falou o profeta ao Senhor, ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu, versículo 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar em oração e rogos e jejum, pano de saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidades e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Versículo 6. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais, nossos príncipes e os nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia ao homem de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, e ao perto e aos de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Versículo de número 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu rosto, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Olha o que o texto vai dizer. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem o sentido da palavra e entende a visão. Eu quero tomar por base o versículo 23, o texto. Observe que o versículo de número 23 é a conclusão de uma das profecias mais importantes da Bíblia Sagrada. Eu queria chamar a tua atenção agora. Daniel é um homem de oração. Daniel é um homem que busca a Deus. Daniel não era qualquer um. Pertencia à sua linhagem real. Foi um homem que se destacou no reinado de 3 grandes reinos. E agora, diante de um impasse, o texto sagrado vai dizer que no primeiro ano do reinado de Dario, ele começou a buscar ao Senhor. Ele era um homem que lia a palavra. Ele era um homem que meditava na palavra de Deus. E ele se deu conta do capítulo 29 do livro de Jeremias, que fala da restauração,
que quando acontecesse os 70 anos de cativeiro determinado por Deus, o povo voltaria à sua terra natal. E Daniel entendeu pela revelação da palavra que esses anos já estavam perto de se findar. E até agora não tinha acontecido nada. Eu vou repetir essa palavra. Até aquele então não tinha acontecido nada. E ele começa a buscar, lendo, meditando. Eu penso que ele começa a questionar Deus e a promessa. Aleluia. Eu creio que ele começa a analisar, por meio da palavra de Deus, dar-nos entender, que ele começa a pesquisar e a se preocupar com o tempo do retorno. Havia uma promessa. Havia uma promessa de Deus para o retorno do povo de Israel, que estava na Babilônia, que estava no cativeiro, retornar para a sua terra. Sua terra estava devastada. O templo estava caído. Os muros estavam arruinados, queimados. Jerusalém estava no caos. Após a entrada de Nabucodonosor, arrasa a nação, traz os despojos, traz coisas importantes de Jerusalém para a Babilônia. Há 3 grandes levas, 3 grandes levando o povo 3 levas importantes, mas também de 3 idas, são também de 3 retornos. E Daniel entendia que estava perto isso, e começou a orar, começou a jejuar, começou a se humilhar, e começou a dizer: Deus, a promessa, o retorno, Deus, a promessa, Senhor, falhamos, pecamos, transgredimos, fomos rebeldes, Deus, mas tu não mudas, Deus, tu permanece o mesmo, Deus, tu prometeste, Deus, e a tua palavra diz, ó Deus, que tu não és o homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa. Quando tu fala, tu cumpres, quando tu determina, está determinado. Deus, a promessa, Deus, a promessa da restauração. Deus, eu sei que tu vives e que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Deus, aleluia. Quem clama, Jeremias vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quem clama tem resposta de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quem clama tem resposta de Deus. E quem clama a Deus também se coloca de pé para responder às nossas orações. No princípio, olha que o texto vai dizer: no princípio das tuas súplicas, eu dei a ordem. Quando tu começou a clamar, quando você começou a se humilhar, quando você começou a abrir o seu coração, eu ouvi as tuas súplicas, eu ouvi o teu clamor. Parece que eu vejo Deus dando a ordem a Gabriel: Gabriel, vem cá, Gabriel. Oh, aleluia. Vem cá, Gabriel. Eu tenho
uma missão para você. Aleluia. A Bíblia vai identificar Gabriel como anjo de mensagem, um anjo mensageiro. Um homem que tem uma categoria, um anjo que tem a categoria de entregar mensagens. E Deus chama ele. Deus chama pela função. Tinha vários anjos, mas o mensageiro era Gabriel. Vem cá, Gabriel. Penso eu. E Gabriel vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Qual é a missão? Aleluia. Qual é a missão, meu Senhor? E Deus vai dizer: olha, tem um homem que está de joelho. Ui. E ele está pedindo um esclarecimento sobre a minha palavra. Que o tempo do retorno está próximo. Vai lá. Diz a ele. Dá interpretação a ele. Porque eu sou Deus no céu e na terra. E quando eu ordeno, está ordenado. Vai! Eita! Deus deu a ordem. Só que o texto sagrado vai dizer: para entender o capítulo 9, temos que entender o capítulo de número 10. Para entender o conjunto da obra. Irmãos, você que me ouve, Deus dá uma ordem a Gabriel para trazer a mensagem, para trazer a revelação. E quando chega, não chegou. Não chegou. Capítulo 10. Vem comigo aqui, o capítulo 10. Vai dizer que há uma grande batalha nos céus. Gabriel vem trazer a resposta, mas dois inimigos impedem de Gabriel trazer a resposta para Daniel. Daniel passa mais um período de 21 dias em oração. Olha que é o homem de oração. Um homem que ora, um homem que busca a Deus, um homem que presta sua devoção a Deus. Deus não se esqueceu de você. Eu quero aqui parar a ministração da palavra de Deus para a tua vida e quero te dizer: Deus não se esqueceu de você. Deus está te contemplando. Deus está te vendo. Ele sabe o que há no teu coração. Se até agora não chegou, se até agora não chegou a resposta de Deus para a tua vida, não te desesperes. Persevera em oração, porque a ordem já foi dada. Talvez você não entenda ainda, a ordem já foi dada. E quem tiver na frente para impedir, Deus tem um batalhão de anjos que vai batalhar por você. Ele deu a ordem a Gabriel, 2 demônios impedem. Deus chama Miguel, vem cá, Miguel. Vai acabar com aquela festa ali? Porque Daniel, meu servo, está orando, pedindo a resposta. E eu já dei a resposta. Vai lá. E quando Miguel chegou, disse: o que está acontecendo aqui? E com a sua espada neutraliza toda a ação do inimigo. E Gabriel envia. Chega Daniel e diz: homem muito amado, desde o começo que tu colocasse o teu coração a clamar a
Deus, Ele ouviu a tua oração. O Senhor nesta tarde te diz, servo do Senhor, persevera, não desiste, vai em frente. A ordem dele já saiu. Se você ainda não viu, mas já saiu a ordem. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Receba essa palavra agora. Tá chegando a providência de Deus. Ele ouviu. Ele ouviu o teu clamor, a tua humilhação. O teu adversário está podendo estar até rindo de você. O teu adversário pode estar até te caluniando, te apontando, dizendo que até agora não aconteceu nada. É mentira dele. Está chegando. Está chegando. Recebe nessa tarde. Está chegando a providência de Deus para a tua vida. Assim diz o Senhor. Oh, Jesus.